Quer aprender como calcular o prazo em juros simples? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos de economia e finanças que irão te ajudar na formação financeira básica. Vamos começar? Para responder a pergunta, dividimos em 3 exemplos. Nos 2 primeiros, trataremos sobre as aplicações das fórmulas e, no último exemplo, mudanças na unidade de tempo. Para calcular, meus amigos, o prazo em juros simples, a gente tem basicamente 2 fórmulas. Essa aqui é uma fórmula maior. O N é igual a montante sobre capital menos 1, vezes 1 sobre I. E essa outra que é uma fórmula menor. As 2 fórmulas são fórmulas diretas para calcular o tempo, mas elas são derivadas, né? Essa fórmula aqui, que é a fórmula menor, é derivada dos juros, da fórmula dos juros, que é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Para encontrar, a gente isola o N, C vezes I a gente passa dividindo, que é exatamente o que acontece aqui. Nessa outra fórmula, usamos a fórmula geral do montante. O montante aqui é igual a capital vezes 1 mais IN. Bom, o objetivo aqui é isolar o N, é o que nós vamos fazer. Começamos aqui pelo Czinho, pelo C, a gente passa ele dividindo, montante sobre capital, ó, o C aqui dividindo. 1 mais IN, eu vou passar 1 para o outro membro, e ele vai negativo, vai de sinal trocado. E falta só o I, a gente leva o I também para cá, dividindo. Veja que ele está 1 sobre I, representando que há uma divisão aqui, tá bom? Tá aí a fórmula maior, N é igual a montante sobre capital menos 1 vezes 1 sobre I. As terminologias são as mesmas, né, que a gente vem trabalhando até aqui. Os juros é o J, PV o capital, tanto faz, FV ou o M, também tanto faz, a taxa de juros é o Izinho, o I minúsculo, e o número de períodos é o Nzinho, o N minúsculo. Vamos aqui ao enunciado. Em quanto tempo 1.500 rendem 450 de juros, considerando uma taxa de juros simples de 6% ao mês? Bom, aqui ele quer saber em quanto tempo a gente consegue fazer com que esse capital ele renda aí 450, considerando uma taxa de juros de 6% ao mês. Vamos aos dados. O capital aqui, 1.500. Os juros, 450. A taxa de 6% ao mês. E o tempo é o que ele quer. Qual a fórmula que mais se adequa aqui? A menor fórmula, né? O N é igual ao juros sobre capital vezes taxa. Veja que a gente tem essas 3 variáveis aqui. Ó. O juros é 450. O capital, 1.500. A taxa, 0,06. Lembrando que a gente usa a decimal e não a porcentagem. Então, a gente transforma a porcentagem primeiro numa fração, para em seguida transformar em uma decimal. Está aqui 0,06. 0,06 vezes 1.500 dá 90. 450 dividido por 90, chegamos aí a 5 meses. O que é que representa 5 meses? O tempo que esse valor de 1.500, aplicados a 6,6% ao mês, geraria um rendimento de 450, tá bom? Existe uma outra forma de fazer? Sim, você poderia usar a fórmula geral, né, dos juros, que é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Os juros aqui é 400, o capital 1.500, a taxa 0,06. Sobra apenas o N, que é o que a gente quer encontrar. Multiplicamos 0,06 vezes 1.500, vai dar 90. Passa o 90 dividindo, 450 dividido por 90, chegamos aqui a 5 meses. Novamente, qual a melhor das 2 opções? Fica a seu critério. Aqui você tem um formato mais rápido, mas como essa fórmula é derivada da fórmula dos juros, por aqui também você sairia, tá bom? Vamos ao próximo enunciado. Em quanto tempo um capital de 450 se transforma em um montante de 900, a juros simples de 5% ao mês? Um enunciado muito parecido com o que foi o exemplo 1, né? Aqui ele vai dar o capital e a transformação do capital em um montante de 900. Isso usando uma taxa de juros 5% ao mês. Ele quer saber em quanto tempo a gente consegue, na verdade, dobrar esse capital, não é isso? Então, o capital aqui de 450, o montante de 900, a taxa de juros de 5% ao mês e, novamente, ele pede o tempo para a gente. Nesse caso aqui, a fórmula que mais se adequa é aquela fórmula maior, né? O N é igual a montante sobre capital menos 1 vezes 1 sobre I. O N aqui
ele vai sempre ficar na condição de isolado, porque é o que a gente quer encontrar, tá certo? Então, 900 sobre 450, substituindo os valores, menos 1, vezes 1 sobre 0,05. Lembrando, mais uma vez, que a gente não usa a porcentagem aqui em si, a decimal. 5% é o mesmo que 5%, dividindo, chegamos a 0,05, exatamente o valor que está aqui. Ó. Bom, 900 dividido por 450 ficou fácil, né? Dá 2, menos 1, vezes 1 sobre 0,05. Não aconselho você fazer essa divisão. Eu prefiro deixar a divisão por último aqui, já que a gente tem essa opção. Então, eu faço aqui a subtração. Ó, 2 menos 1 dá 1, vezes 1 sobre 0,05. 1 vezes 1 vai dar 1 sobre 0,05. Deixo a divisão aqui por último. Dividindo 1 por 0,05, chegamos aqui a 20 meses. 20 meses seria o tempo em que o capital dobraria, né? De 450 para 900, considerando uma taxa de 5% ao mês. É óbvio que se essa taxa muda, se for uma taxa maior, a gente levaria menos tempo. Se fosse uma taxa menor, a gente levaria mais tempo, tá bom? Existe uma outra opção? Sim, tem. Novamente, como essa fórmula aqui é derivada do montante, você poderia usar a fórmula do montante e fazer a substituição dos valores. Veja que vai dar a mesma coisa. Montante 900, o capital 450, vezes 1 mais 0,05, N. 450 a gente passa dividindo. Poderia multiplicar? Poderia. Você poderia fazer essa multiplicação, mas acho que isso tornaria mais extenso a resolução. 900 dividido por 450 vai dar 2. Né? 1 mais 0,05, N. Eu não posso fazer essa soma, né? Porque aqui eu tenho esse incógnito e aqui eu não tenho incógnita alguma. Passo 1 para lá, ele vai negativo. 2 menos 1, 1, igual a 0,05N. N passa 0,05 dividindo por 1. 1 sobre 0,05, chegamos aqui a 20 meses. Então veja, aqui você vai medir qual é a melhor forma de se resolver. Mas ainda teria um formato mais rápido. Aqui, ó, os juros, você poderia usar a forma mais rápida, né? Que é essa daqui, ó. Os juros é igual a montante menos capital, vai dar 450. 450 substituindo aqui, o capital também 450. A taxa de 0,05, 450 dividido por 22,5, que é a multiplicação desses dois valores, chegamos aqui a 20 meses. De fato, bem mais rápido, mas aí pode acontecer situações que você vai precisar dessa fórmula aqui. Por isso, a minha recomendação é que treine as duas opções. Tá aí todas as possibilidades, né? Para que você possa aprender da melhor forma possível, tá certo? Mudanças na unidade de tempo. Vamos aqui ao enunciado. Em quantos meses 2.500 rendem 750 de juros, considerando uma taxa de juros simples de 6% ao ano? Bom, eu já sei que isso aqui é um capital, já expliquei para vocês, porque ele está dizendo aqui que esse valor rende 750, portanto ele é o capital. E se ele rende 750, é porque 750 é os juros, ou são juros, né? Se você quiser pensar em valores. Considerando uma taxa de juros de 60% ao ano. Vamos aqui ao enunciado. O juros 750, o capital de 2.500, a taxa de 60% ao ano, e ele pede para que a gente encontre o prazo. Veja que aqui existe uma incompatibilidade, né? Ele dá a taxa ao ano e pede aqui o tempo em meses. A gente basicamente tem duas opções. A primeira opção, a opção imediata, é transformar o tempo aqui, a taxa que está em ano em mês, tá certo? Essa é a primeira opção. E aí como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso pelo conceito de taxas proporcionais, né? Aqui em juros simples é possível a gente usar a regra de 3 simples, né? Então, por exemplo, 60% ao ano, se eu dividir por 12, que é a quantidade de meses que tem dentro de um ano, eu encontro aqui a taxa mensal e essa divisão vai me dar 5% ao mês. Pronto, feito isso, a gente agora tem a compatibilidade, a homogeneidade, né, entre as periodicidades aqui, né? Aqui está em mês, a taxa está em mês e o tempo que já estava em mês. Isso mostra que os dois estão compatíveis. A gente pode ir direto aqui para a resolução. O Nzinho é igual aos juros sobre capital vezes taxa. O juros aqui é 750, o capital 2.500, a taxa 0,05. Como que a gente fez isso? 5%, 5%, 0,05. Você pode estar se perguntando por que eu estou usando aqui
0,05 e não 60%, porque eu quero encontrar ao mês. Então a gente transformou 60% ao ano em 5% ao mês, dividindo por 12, tá bom? Então, essa multiplicação aqui, 0,05 vezes 2.500, 125. 750 dividido por 125, chegamos aqui a um prazo de 6 meses. O que representa 6 meses? O tempo em que esse capital de 2.500, aplicados a 60% ao ano, ou, considerando aqui, melhor dizendo, 5% ao mês, vai gerar um rendimento de 750, tá certo? Bom, continuando aqui, a segunda opção seria essa. Transformar o tempo somente no final. Então, a gente pode considerar a taxa, sim, de 60% ao ano, desde que a gente compreenda que o resultado ficará em ano e depois a gente vai transformar para mês. Veja como é que isso vai se dar. O N é igual ao juros sobre capital vezes taxa, os juros aqui de 750, o capital 2.500 e a taxa 0,6, desculpa. Como que a gente achou 0,6? 60%, quer dizer 60%, vai ficar aqui, ó, 0,6. Multiplicado por 2.500, 1.500. 750 dividido por 1.500 dá 0,5 ano. Terminamos aqui? Não. Não por quê? Porque a periodicidade aqui está em ano, eu preciso transformar em mês. Bom, você já poderia fazer um raciocínio aqui simples, né? Porque 0,5 representa metade de um ano. Metade de um ano são 6 meses. Mas você pode fazer a conta de regra 3 mesmo. O N é igual a 0,5 ano, né? Você vai multiplicar isso aqui por 12 e vai encontrar aqui, ó, 6 meses. Tá bom? Essa é a segunda opção. Novamente, abrindo aqui as possibilidades para o seu melhor aprendizado. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de sempre e encontro vocês nas próximas videoaulas. Tchau!